Cristo esteja na tua casa. Estamos aqui mais uma vez reunidos para desta vez estudarmos sobre como guardar o sábado. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens sobre as verdades essenciais que Deus deixou para a humanidade nestes últimos dias, a fim de que nos salvemos. Esta igreja é o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Antes de nós começarmos o estudo de hoje, convido você para uma palavra de oração, para que Deus possa nos esclarecer e o seu Espírito possa nos fazer entender o correto sentido da Escritura Sagrada. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu a tua santa palavra e por meio dela o Senhor nos revela o caminho da vida. Estamos para estudar, mas precisamos do teu Espírito para que possamos compreender corretamente a tua revelação. Por esta razão, pedimos que o Senhor o derrame sobre nós e atue fortemente, ó Pai, no coração e na mente daquela pessoa que hoje está nos acompanhando e desejosa de receber a verdade que leva à vida eterna. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos abrir o mandamento que fala sobre o sábado e encontra-se em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versos 8 até 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O mandamento claramente nos diz que não devemos realizar obra, trabalho no sábado. E ele também fala que esta ordem é extensiva à nossa propriedade, onde nós moramos. Dentro das nossas portas, quem ali estiver, também não deve realizar trabalho. Eu sei que, ao considerarmos isto, uma série de dúvidas vem. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Nós sabemos que o mandamento fala para não trabalhar, mas isso significaria ficar apenas de braços cruzados, dormir, não fazer absolutamente nada? Nós vamos ver pela palavra que não. Há obras que são dignas de se fazer no sábado. E nós vamos estudar sobre elas agora na sequência. Te peço para abrir comigo a Bíblia mais uma vez, em Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28. E aconteceu que, passando ele, isto é, Jesus, num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas, e os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem, até do sábado é Senhor. Antes de nós comentarmos esta passagem, na qual nós vemos Jesus falando sobre o sábado e como ele é observado ou profanado,
Nós vamos também chamar aqui um outro texto, que é o texto que está na sequência, é o capítulo 3, a partir do versículo 1, e então em seguida fazemos uma análise das duas passagens. Vamos ler? Marcos 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, isto é, Jesus, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Nestes dois exemplos, nós vemos Jesus ensinando princípios sobre a guarda do sábado. No primeiro deles, os discípulos de Jesus, caminhando, tinham fome, estavam passando por um lugar onde havia o alimento, as espigas, e colheram com a mão aquilo que podiam comer e estavam comendo. Quando foram acusados pelos inimigos, pelos fariseus, Jesus os defendeu usando um exemplo bíblico. Falou: olha, Davi, na sua época, estava com fome, ele e os que estavam com ele, e comeu inclusive do pão sagrado dado por Abiatar, que na época era sacerdote. Ora, se nem o pão sagrado foi negado para aliviar a fome dos que precisavam, quanto mais a espiga que estava ali no dia de sábado para aqueles que estavam com fome. O princípio envolvido é que aquilo que é necessário se faz no sábado. Aquilo que é para aliviar o sofrimento da pessoa. Vamos trazer isso para os nossos dias. Suponhamos que você está na tua casa, você não fez a compra do mês. A comida que está ali é pouca, mas ela atende a família. E é sábado, e chega ali um conhecido, vizinho, amigo, parente, seja quem for, e vem antes do horário do almoço, por exemplo. E aí você se vê num dilema: vou atender esse pessoal? Não vou atender? Vou dizer que é sábado e falar que esperem sem comer até que termine o dia e aí eu compre o alimento? Ora, o princípio bíblico ensina que, neste caso, compre o alimento e sirva. Mas por quê? Porque é necessário. Agora, vamos trazer aqui um outro exemplo. A pessoa sabe que virão visitas na sua casa, mas não se preparou, e aí no sábado vê que as pessoas estão vindo e fala: vou ter que comprar. Não se pode dizer Deus entende. Deus entende tudo no sentido de que Ele sabe o que faz, o que cada um faz, mas também conhece a motivação e conhece a falta de planejamento da pessoa. Neste caso, a compra é uma transgressão. Compreende? Então, o princípio envolve aliviar o sofrimento. E o mesmo princípio é envolvido no segundo exemplo. Jesus encontra alguém na igreja da época, que era a sinagoga, e cura, porque no sábado é lícito fazer o bem. Embora os preconceituosos da época dissessem que não. Então, trazendo para os nossos dias, o que fazer no sábado? As obras que Cristo fazia, devemos nós fazer também. Podemos visitar o hospital, visitar os doentes, aliviar o sofrimento das pessoas. Tudo isso é lícito. Aliviar a fome de alguém que aparece sem aviso, e precisa. Agora, o que não se deve fazer é trabalhar para ganhar o próprio pão. Isso nós não vimos Jesus fazer. O mandamento expressamente proíbe. Ele fala: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Neste contexto e nessa linha, nós temos um outro texto bastante esclarecedor, que é o de Isaías 58, verso 13. Convido você para abrir comigo. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui, a Bíblia claramente informa que não devemos fazer o que é do nosso interesse. Aqui nós podemos listar uma série de coisas, por exemplo, passeios recreativos, diversão. Eu gosto de assistir uma coisa na televisão, seja o telejornal, seja uma outra espécie de programa. Tudo aquilo que para mim seria um entretenimento, não é o dia disso. Não é dia de eu fazer a minha própria vontade, é o dia de fazer a vontade de Deus. É o dia de andar ao lado dele, fazer as obras que Jesus fazia. Quando nós as fazemos, posso dizer a você com segurança que o tempo do sábado fica curto, porque há tanta necessidade aí, tantas pessoas precisando ser visitadas, sofrendo, nos hospitais, nas casas, na vizinhança. E também há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Elas precisam que alguém as ensine. E você é o instrumento escolhido, desde que tenha aprendido, óbvio. Então, há muito o que fazer no sábado, daquilo que é a vontade de Deus. Mas daquilo que não é a vontade dele, não devemos. Nesta linha também entendemos que coisas como arrumar a casa, varrer o chão, lavar a louça, ou seja, trabalhos que se realizam normalmente dentro de casa, não são apropriados para o dia de sábado. Daí entendemos que deve haver uma preparação para este dia de sábado, coisa que nós veremos como se faz logo em seguida. Mas antes disso, é necessário saber quando, segundo a Bíblia, oficialmente o sábado começa, porque daí sim eu entendo quando eu devo estar preparado. E a partir daí, o como estar preparado para o dia de repouso. Por esta razão, convido você para abrir comigo o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 32. Sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. O texto aqui fala de um sábado conhecido como sábado cerimonial, que era marcado numa data específica. Porém, ele entrega o princípio de definição do início e do fim do dia. Ele diz de uma tarde a outra tarde. Ora, a palavra tarde na Bíblia nos dá a ideia do entardecer e nos leva ao pôr do sol. Portanto, nós entendemos que um dia começa ao pôr do sol do que nós chamamos de dia anterior. Para ficar fácil, o sábado inicia-se ao pôr do sol da sexta-feira. Quando o sol declina e some no horizonte, então nós temos a tarde do sábado. E em seguida, nós vamos ter o período do dia, e quando chegar a próxima tarde, já será o início do domingo. O sábado, ele é guardado entre o pôr do sol da sexta e o pôr do sol do sábado. Agora, quais são os preparativos que se faz para que, ao chegar este momento, nós sejamos contados como observadores por Deus? Nós vamos estudar isso agora, abrindo a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 21 até 30. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol,
pó derretia-se. E aconteceu que, ao 6º dia, comeram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis. Mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu, ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, repousou o povo no 7º dia. Esse texto tratava da experiência do povo de Israel enquanto no deserto. Deus provia um milagre a cada semana para ensiná-los da importância da guarda deste dia. O maná deveria ser colhido a cada dia e era ordenado que se colhesse somente a porção que iria se consumir naquele dia, porque se deixasse para o próximo, ele estragava. Porém, na sexta-feira, o milagre acontecia. Deus disse: colham em dobro, pela sexta e pelo sábado. Assim, ao sábado ninguém precisaria colher. Desta forma, guardariam o mandamento, cessando de trabalhar naquele dia. Mas como nós vimos, alguns avançaram no dia de sábado, buscando encontrar o maná, por óbvio não o encontraram, e Deus os achou transgressores. Assim sendo, hoje, para guardarmos o dia santo do Senhor, devemos também nos preparar. A casa deve ser limpa até a sexta-feira. A comida também deve ser preparada com antecipação, de tal forma que quando se entre nas horas sagradas, tudo já esteja pronto, não haja nada por fazer. A comida do sábado está pronta, a casa limpa, as roupas limpas e passadas, aquelas que serão usadas no dia do sábado, para que no dia do sábado possamos especialmente estar focados em Deus. E aí podemos cultuar a Deus no dia sagrado, pois é o dia escolhido por Ele para ser santificado. Nós podemos nos concentrar em ter comunhão com Deus e em auxiliar o nosso próximo, porque não teremos outras distrações de coisas que ficaram pendentes. Ah, mas eu não consegui realizar tudo, está chegando no pôr do sol e agora o que eu faço? O que não se conseguiu fazer até próximo do pôr do sol da sexta, que não se faça. Deixe-se, na próxima semana se programa um pouco melhor. Daí nós temos também o entendimento de que a melhor preparação para o dia de sábado se inicia já no domingo, planejando a semana. Por quê? Se deixar tudo por ser realizado na sexta-feira, pode ser que não haja tempo suficiente. Assim sendo, que tal se, por exemplo, as compras da casa sejam feitas não na sexta-feira, talvez antes um pouco, ou parte daquilo que se faria como limpeza pesada de casa se faz antes também, e assim por diante. Cada um faz o seu planejamento conforme a carga de trabalho que entende ter, para que esteja em condições de guardar um santo dia do Senhor. Aqueles que, com fé no Senhor Jesus, buscarem obedecer pelo poder que o céu concede, certamente serão contados como observadores.
E há uma bênção especial associada à guarda do dia de sábado, essa que queremos compartilhar com você agora, já finalizando esse estudo, que encontra-se em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Vamos ler juntos. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. A bênção que Deus reserva para o sábado é a santificação. Santificação é tornar santo. Deus está por derramar uma porção especial do seu Espírito Santo, note o adjetivo santo, para nos santificar neste dia de sábado. Se você for contado entre os observadores, também receberá a bênção. E aqui diz que aqueles que guardam conhecerão que Ele é o Senhor. Ou seja, teremos uma experiência especial com Deus. Quer você ter esta experiência? Quer você guardar o sábado do Senhor e ser contado entre o seu povo? Se esta é a tua vontade, quero orar por você agora. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, em nome do Senhor Jesus, peço especialmente por esta alma que agora aceitou a verdade do teu santo dia de repouso e quer se tornar uma observadora do sábado. Fala ao seu coração, fortalece o seu propósito, que os teus santos anjos desde já a acompanhem e a fortaleçam, deem condições de ela guardar o teu santo dia. Continue com ela, ó Pai, guiando e guardando, e que ela possa unir-se ao teu povo. E em breve, quando o Senhor Jesus vier, possa encontrar nela o sinal da obediência. Pedimos, Senhor, estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje vimos como devemos guardar o sábado, vimos que é um dia onde nos encontramos com o Senhor. No próximo estudo, vamos descobrir onde que o nosso Senhor Jesus está e também aprender como estas bênçãos prometidas vêm do céu até nós. Fique conosco, acompanhe o próximo estudo e tenho certeza que Deus tem algo especial para você. Até lá!